Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui no canal pra gravar um vídeo bem diferente. Vai ser mais ou menos uma nova série aqui no canal, que eu vou falar um pouquinho sobre a faculdade, sobre o meu curso, como foi que eu escolhi. E hoje eu vou começar falando um pouco de como que foi a escolha do curso, referente a fazer faculdade depois dos 30. Eu tive uma resistência assim bem grande, né, no começo. Então eu vim aqui pra dividir um pouquinho a minha experiência com vocês. Bom, eu sempre quis fazer psicologia, eu não sei exatamente porquê. No meu primeiro emprego, a dona da empresa era formada em psicologia e eu lembro que eu tinha ela como uma referência, né? Porque era meu primeiro emprego, ela era dona de uma empresa, então só aí eu já tinha curiosidade de saber um pouquinho mais sobre o curso, tudo, porque ela era uma pessoa de referência pra mim. Então eu comecei, naquela época eu lembro que eu lia bastante sobre o curso, sempre que alguém falava que fazia psicologia eu sempre tive interesse em saber mais sobre o curso. E aí o tempo foi passando, eu trabalhava num ramo totalmente diferente. Eu tinha 14 para 15 anos, eu era muito nova, eu ainda estava estudando, então era só especulações. E aí eu lembro que quando eu terminei o ensino médio, eu lembro que foi a fase assim que eu mais queria fazer psicologia, né? E eu lembro que naquela época era um pouco mais difícil fazer faculdade, era tudo muito caro, quase não se ouvia falar sobre Enem, ProUni, né? Tipo, a idosa falando. Mas é verdade, aquela época era um pouquinho mais difícil do que hoje. E aí eu lembro que eu não tinha condições financeiras nenhuma de pagar um curso, muito menos de psicologia. Então eu terminei o ensino médio e continuei só trabalhando. Trabalhei por várias empresas, assim, de ramos diferentes e tudo mais, nunca atuei na área de psicologia. Aí eu lembro que teve uma época que a situação melhorou um pouquinho e aí dava pra fazer a faculdade, só que aí não dava pra pagar um curso caro de graduação. Eu lembro que na época o único curso que eu conseguiria pagar seria aqueles tecnólogos de 2 anos, que é mais em conta. Então eu lembro direitinho que eu entrei no site da faculdade, olhei lá as opções que tinham e aí escolhi marketing. Tipo, dentro das opções que tinha, eu achava que marketing seria mais comigo. Comecei a fazer o curso de marketing e não gostei. Eu gostava da matéria de marketing em si, tirava sempre nota boa na matéria, mas todas as outras coisas que envolviam marketing não era muito a minha cara, então eu acabei desanimando e trancando a faculdade. Aí, depois disso, eu tava mais ou menos com uns 21, 22 anos, mais ou menos. E aí eu comecei a trabalhar numa empresa onde a minha chefe, ela era supervisora, né, do RH, e ela era psicóloga. E eu lembro que nessa época voltou aquele comichão de fazer psicologia. Eu conversava muito com ela, eu ajudava ela de vez em quando e eu via ela lá fazendo as entrevistas na empresa, elaborando os testes psicotécnicos, as dinâmicas pra fazer durante o processo seletivo da empresa e eu ficava encantada com aquilo, nossa, eu amava ver e falar com ela sobre isso. E aí eu lembro que nessa época eu fiquei com muita vontade, mas de novo eu não tinha condições para pagar uma faculdade. E também tinha outros problemas que envolvia que não dava mesmo para eu fazer naquela época. Aí depois disso eu casei, o tempo foi passando, eu tive filho, né? O Leonardo nasceu, eu tava com 26 anos. E aí eu resolvi voltar. Sabe aquela pressão que a sociedade te impõe, que você tem que fazer uma faculdade, que você tem que terminar uma faculdade? E aí eu resolvi voltar pro curso de marketing. E, gente, foi horrível porque tem pessoas que ainda conseguem levar uma faculdade adiante, né, mesmo não gostando do curso, mas não foi o meu caso. Tinha dia que, sei lá, era 10h30 da noite, eu dentro da sala de aula e eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E aí eu vi o pessoal da sala falando sobre estágio, né, e eu olhava, assim, as vagas que tinha e eu não me identificava com nada daquilo. E aí, mais uma vez, eu tranquei o curso e larguei pra lá. E aí eu desanimei total mesmo, eu falei, ai, não é pra mim, né, não vou ter como fazer o que eu quero e deixa pra lá. Aí foi passando, aí eu fui chegando perto dos 30 e começou a me dar aquele arrependimento de não ter estudado antes, de não ter uma faculdade, começou a me dar um desespero, sabe? E ao mesmo tempo eu achava que tava tarde demais pra mim, que, sabe, por que eu iria fazer uma faculdade com 30 anos,
no caso, se for o curso de psicologia, que são 5 anos a graduação, sendo que tem tanta meninada aí, tudo novinha, se formando, né? E as empresas geralmente dão preferência pra quem é mais novo e tudo mais. E aí eu relutei muito, muito mesmo. Eu tentei colocar na minha cabeça que não era pra mim, que não ia dar certo. E aí, gente, eu falo que assim, a psicologia, ela sempre que eu tentava desviar dela, eu acabava nela de novo. Eu passei por um processo muito difícil, né, na minha família, comigo também. E aí a gente começou a fazer terapia. E aí, mais uma vez, eu caí no mundo da psicologia, né? E aí eu via, sabe, o psicólogo falando como que a terapia fez efeito, né, na nossa vida. E aí, mais uma vez, eu fiquei fissurada pela psicologia de novo e eu comecei a ler mais sobre a psicologia. Eu passei por um processo muito difícil na minha vida também, no começo desse ano. A psicologia, sabe, me ajudou demais. E aí eu via o psicólogo quando eu tava lá conversando com ele e tudo mais, e via o efeito que causava aquilo, e eu falava, gente, eu quero isso, entendeu? Eu quero não pra me tratar, lógico, mas eu quero pra ajudar outra pessoa. Tipo, eu achava uma profissão muito linda, você conseguir estar ali ouvindo o problema daquela pessoa e tentando fazer aquela pessoa se encontrar, e eu ficava encantada com aquilo. E aí foi quando eu tava assim, sabe, desesperada, porque não, eu tenho que fazer psicologia. Aí eu não tinha como fazer psicologia nesse ano de 2018, as condições financeiras não estavam permitindo ainda. E aí eu falei, não, eu vou esperar, conversei com meu marido, eu falei assim, olha, eu queria muito fazer psicologia, tudo. E aí a gente começou a conversar sobre isso e se programar pro ano que vem, que era 2019. E aí as coisas foram tomando um rumo totalmente diferente, quando há 3 meses atrás também eu passei por um outro processo referente ao meu filho, que ainda tá em processo de diagnóstico e tudo mais, mas surgiu uma suspeita de autismo no meu filho. E aquilo, assim, no começo foi um baque pra mim, então meu filho faz acompanhamento psicológico também, eu vejo a importância que tem um psicólogo hoje em dia, né, não só para doenças, para esse tipo de transtornos, né, mas também pro dia a dia do ser humano. Eu acho que hoje em dia cada vez mais as pessoas estão procurando terapia, estão procurando mais ajuda, e isso fez eu querer demais voltar ativa para esse curso, né, e correr mesmo atrás para começar o curso o quanto antes. Eu sei que eu não vou ser psicóloga do meu filho, né, eu vou ser sempre mãe dele em primeiro lugar, mas eu tenho certeza que até nisso a psicologia vai me ajudar, porque alguma coisa eu vou aprender, eu vou levar pra vida. Eu vejo muitos vídeos no YouTube de estudantes de psicologia que falam que o curso muda muito a gente aprende a lidar melhor com o outro, e eu acredito que até nisso vai me ajudar, sabe? Eu vou aprender a lidar melhor com o meu filho, ou pelo menos eu vou entender mais do assunto pra procurar um bom profissional pra cuidar dele. E aí, mais uma vez, eu caí no mundo da psicologia e foi aí que eu tive certeza absoluta que era o que eu queria. E aí eu comecei a pesquisar sobre a grade do curso, porque na época que eu fiz marketing, eu achava que eu iria gostar de marketing, mas eu não gostei de nada que envolvia o marketing. Então eu comecei a estudar tudo sobre psicologia, tudo. Faz mais ou menos uns 9 meses que todos os dias eu leio sobre psicologia, sobre grade de curso, sobre estágio, sobre áreas de atuação. Tudo que vocês possam imaginar eu tenho pesquisado sobre psicologia e cada vez mais eu tô apaixonada. E aí deu certo que eu vou começar agora, no ano de 2018 mesmo. Hoje é dia 10 de agosto, minhas aulas começam segunda-feira, dia 13 de agosto, e eu tô muito ansiosa. E aí eu quero dividir tudo pra vocês aqui no canal, contar pra vocês sobre o curso, como que vai ser o primeiro semestre. Então esse vai ser um novo assunto que eu quero vir aqui falar no canal. Então, para o vídeo não ficar muito longo, esse foi mais ou menos um resumo de como eu cheguei até aqui, né? É um curso que eu sempre quis fazer, não tive a oportunidade de fazer antes, achei que seria tarde eu fazer hoje com 30 anos, mas, gente, a vida tem chão pela frente, então nunca é tarde para estudar, para correr atrás do que você quer. Eu relutei bastante, assim, sabe? Eu achei que não ia ser viável. E agora eu tô super empolgada, tô parecendo que eu acabei de sair do ensino médio e tô indo pra faculdade toda empolgada. Então eu quero
dividir bastante agora esse assunto aqui pra vocês. Sobre a área que eu vou atuar, eu ainda não sei. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou intérprete de Libras. Então eu pensei em juntar essas duas coisas que eu amo, né? Então trabalhar a psicologia com surdos. Eu acho que falta muitos profissionais, não só psicólogo, mas vários outros profissionais que saibam Libras, que tenham esse atendimento direto com o surdo. Então hoje eu penso um pouco nisso, mas ainda não tenho certeza, porque tem muito chão pela frente, né, gente? Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa o joinha e segue lá no meu Instagram, que lá no Instagram eu vou postar nos stories, vou postar mais o dia a dia da faculdade, as matérias. E aí, se vocês gostam desse assunto, é só seguir lá, vou deixar aqui meu Instagram e pra vocês me acompanharem lá. E fica ligado aqui no canal que em breve vai ter muitos mais vídeos sobre esse tema, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo, gente. Tchau!